Então nesta hora eu quero te convidar que você possa fechar os teus olhos e se colocar diante da presença do Senhor em adoração, em oração, que você possa expressar a Ele aquilo que você veio fazer esta noite, que você possa dizer ao Senhor aquilo que você espera dessa noite, aquilo que você precisa, porque o Deus que pode todas as coisas, Ele está neste lugar. Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos nos achegar ao Teu trono da graça nesta noite. Queremos obter do Senhor misericórdia. Ó Deus, o Senhor que conhece os Teus filhos, o Senhor que conhece os nossos corações, sabe exatamente o que nós precisamos nesta noite. E eu tenho a certeza que o que nós mais precisamos é da Tua presença neste lugar, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor venha encher este lugar com a Tua unção, com a Tua graça. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar passeando no nosso meio e entregando a cada um aquilo que lhe convém e aquilo que nós precisamos. Que possamos estar sensíveis ao sentir a Tua presença e a ouvir a Tua voz. Ó Deus, que neste ambiente, ó Deus de adoração, que o Senhor possa ser exaltado. Que não venhamos a gloriar a nós mesmos, mas que toda a glória derramada aqui seja voltada para o Senhor, meu Deus. Que tudo aquilo que acontecer, Pai, seja para exaltar o Teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor venha nos diminuir nessa noite. Ó Deus, que o Senhor venha afastar de nós toda carnalidade, todo desejo pessoal. Ó Pai, que a nossa vontade possa ser a Sua vontade nesta noite, Senhor. Porque nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor é o que há de mais precioso neste lugar. O Senhor é o que há de mais importante neste lugar. Ó Deus, se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Pai, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos nesta noite. E queremos entregar a nossa adoração. Que os céus possam estar abertos. E que cada palavra, Senhor, pronunciada possa passar daqui para onde o Senhor está. Ó Deus, que o Senhor derrame nesta noite cura, transformação, Jesus. Ó Deus, que haja sinais, que haja maravilhas, Pai, nesse lugar, meu Deus. Ó Deus, que as Tuas portas, ó Deus, possam atrair pessoas, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós Te louvamos, exaltamos o Teu santo nome e entregamos esse culto nas Tuas mãos, Jesus. Toma o lugar que Te pertence, o Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Se não for pra Te adorar, para que eu nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for pra Te adorar, para que eu nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Mais uma vez. Se não for pra Te adorar, para que eu nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Te adoramos, Jesus.
Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Te adoramos, Jesus. Adora ao Senhor. Entronizado é o teu nome nesta noite, ó Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Eu estou aqui. Te adoramos, Jesus. Entronizado seja o teu nome nesta noite. Venha sobre nós, ó Deus, e derrama da tua graça. Aleluia. Diante de ti, Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Entronizado seja o teu nome nessa noite, ó Deus. Aleluia. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício. Entrega o teu sacrifício de louvor a Ele. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, Para que eu nasci. se não for pra te servir, Porque eu estou aqui. eu quero te adorar, preciso te adorar. Eu anseio te adorar. Eu quero te adorar.
Tu és o Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és digno de adoração, Tu és digno de louvor, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Te amamos, ó Deus, aleluia. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, Tu és totalmente digno, Senhor, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, cante pra Ele nessa noite, fala que Ele é luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste, a terra que criaste, e por amor pobre se fez. te adoramos, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Nunca saberemos o preço que o Senhor pagou pelas nossas vidas. O Senhor pagou o preço de sangue ali naquela cruz, derramando por mim e por você, para que hoje pudéssemos estar aqui e bem dizer aquele que vive e reina para todos sempre. Saberei, sim, Senhor, o preço dos meus e dos seus pecados. Na cruz, eu nunca saberei o preço
dos meus pecados. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Queremos nos prostrar diante de ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és totalmente amável, Tu és totalmente digno, Senhor. Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno, Senhor, do nosso amor. Queremos declarar a Ti o quanto nós Te amamos nessa noite. Queremos nos prostrar diante de Ti, diante da Tua grandeza. Aleluia. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Digno és o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor seja dado a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és bendito, Tu és bem-vindo, Senhor. Ai, aleluia. Pai querido e amado, aleluias. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Ninguém vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem frustrar meus sonhos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar O selo que há em mim e em você, que há em mim, a marca da promessa, a marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ergue a sua mão e adora o Senhor. O meu Deus nunca falhará.
da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Quantos têm a marca da promessa? Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai impedir? Se decidir, estou. Quem me prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. O meu Deus nunca falhará. Ele nunca falhará. Eu sei que chegará a minha a sua vez, meu querido. Minha vez, Ele mudará a minha e a sua sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Ele mudará diante dos nossos olhos, porque Ele é fiel para cumprir sobre a minha e a sua vida aquilo que Ele prometeu a você, meu querido. Creia que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir no tempo determinado. O tempo que Ele determinou para você, Ele vai cumprir. Mas você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa plenamente confiar no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir na sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, um texto que nós conhecemos bastante. Nós nesse momento vamos estar entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Diz assim: isto afirmo que aquele que semeia pouco também ceifará pouco, mas o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo semeado sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Amém, queridos? O que esse texto está tratando, amados? Esse texto está tratando sobre a medida da nossa fidelidade. Quanto mais nós somos fiéis ao Senhor, não é a questão de quantidade em si, mas a questão é a permanência da nossa fidelidade. Enquanto formos fiéis ao Senhor, o Senhor cuida de tudo aquilo que nós já depositamos no altar dele, até as nossas finanças. Eu quero convidar você nesse momento a pegar o seu envelope de dízimo, a sua oferta. Nós vamos entregar ao Senhor aquilo que a Ele é devido. E eu quero convidar você mais uma vez a se colocar de pé. Levante a sua mão, mesmo você que não trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Entregue ao Senhor a sua vida nessa hora. Entregue a sua oferta ao Senhor nessa hora. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que é no teu nome, nós nos achegamos ao teu altar, Senhor, nessa noite. Entregamos
o nosso dízimo, Senhor, e a nossa oferta, certos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir. Senhor, nos alcança, Senhor, nessa noite com a tua misericórdia. Senhor, toca nas finanças dos teus filhos, que haja prosperidade em nosso meio, e que mesmo diante da crise que essa nação tem enfrentado, que a tua igreja, o teu povo nada falte. Senhor, nós te pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Sai do seu lugar, deposite a tua oferta, o teu dízimo em nome de Jesus. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. cante a Ele. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos, estão diante sempre de nós, Senhor. atentos, Permanecem sobre as nossas vidas, ó Deus. Aleluia. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria vem pela manhã. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia. Aleluia. Deus de aliança,
Glória a Deus. É maravilhoso estar na presença do Senhor. É maravilhoso estar louvando a Deus, exaltando o nome dEle. Eu nessa noite fico muito feliz de poder compartilhar uma palavra com a igreja. E é motivo também de grande responsabilidade, porque não é fácil comunicar a palavra do Senhor. Estar diante do Senhor é algo que traz muito temor e tremor. Mas nessa noite eu gostaria de te convidar que você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 35. Livro de Lucas, no capítulo 12, o versículo 35. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de compartilhar com vocês como que Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Já faz algumas semanas, eu estava aqui na igreja, sentada em dessas cadeiras, quando Deus falou fortemente algo no meu coração que me marcou muito e que me tem feito pensar durante essas semanas. Deus virou para mim e falou o seguinte: filha, o meu povo está como quem anda no escuro. Os meus filhos estão me servindo como quem anda no escuro. E aí Deus me levou nessa palavra. Talvez a minha Bíblia pode estar numa versão um pouco diferente da sua. Mas no versículo 35, Deus me disse o seguinte: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Somente nesse versículo que eu quero me apegar nessa noite. Mas antes de desenrolar, eu gostaria de mais uma vez estar orando com você. E gostaria de pedir que pudéssemos abaixar a nossa cabeça e mais uma vez falar com Deus. Pedir para que a palavra dele nessa noite não seja apenas informação, mas que a palavra dele seja revelação para as nossas vidas. Senhor, mais uma vez, nós oramos a Ti nesta noite. Ó Deus, pedindo que o Senhor fale fortemente aos nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra seja como uma revelação que vem do alto. Ó Deus, que a Tua unção possa ser derramada sobre as nossas vidas. Ó Deus, que a Tua palavra nessa noite possa vir ao nosso coração como uma espada afiada. E que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, nos esvazia de nós mesmos e nos enche com a Tua presença neste lugar. Esse é o meu pedido, meu Pai. Eu já te oro e agradeço em nome do Senhor. Amém. Amados, como eu comecei dizendo, essa palavra foi algo que Deus falou no meu coração há algumas semanas e tem me feito pensar muito. Eu posso garantir para você que eu não traria tudo que eu quero compartilhar nesta noite se antes Deus não tivesse compartilhado algo comigo. Tudo aquilo que eu coloquei, que Deus colocou ao meu coração para estar falando, para estar compartilhando, primeiro Deus compartilhou muito comigo, e a palavra do Senhor, quando ela vem aos nossos corações, ela vem como uma espada afiada. E eu tenho certeza que Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir, Ele sabe aquilo que nós precisamos mudar. Então essa palavra, o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, é sobre o prazer de servir a Deus. Como diz aí no próprio versículo que nós acabamos de ler, o versículo fala: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Em outras versões vai estar escrito: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O tema que eu escolhi para a mensagem desta noite é: não deixe
a sua luz apagar. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse único versículo que nós compartilhamos agora. Naquela época, na época de Jesus, lá antigamente, as pessoas, elas, quando iam sair para fazer alguma tarefa, algum trabalho, iam sair para uma longa caminhada, primeiro elas tinham que se preparar. E o preparo dessas pessoas era o seguinte: elas colocavam uma túnica, e essa túnica ela arrastava no chão. Para que essa túnica não arrastasse no chão, as pessoas colocavam um cinto na cintura para suspender a túnica e dessa maneira não atrapalhar os movimentos. E assim elas poderiam sair para fazer a atividade, para fazer a caminhada. E junto delas também elas carregavam uma candeia, ou uma luminária, ou uma lâmpada. E tudo isso fazia parte do preparo daqueles que saíam para fazer algo. E eu pesquisando um pouco sobre isso, comecei a refletir como que tem sido a nossa maneira de servir ao Senhor. Porque quando Jesus ele fala esse versículo, logo após, se depois você quiser ler na sua Bíblia, Jesus está falando da volta dele, que essa é a maneira que ele espera encontrar os seus servos quando ele voltar. Na continuação desse versículo, Jesus vai falar um pouco sobre como ele espera que nós possamos estar no dia que ele vier. E eu acho que nunca se falou tanto da volta de Jesus. Isso é algo que eu não tenho dúvida, mas às vezes nós imaginamos a volta de Jesus como algo distante e esquecemos que todos os dias tem pessoas que estão ou não se encontrando com Jesus. Na nossa cidade, por exemplo, essa semana tivemos algumas perdas e para essas pessoas Jesus já voltou. Então, amados, esse versículo, ele vem falar da maneira que Jesus espera nos encontrar quando ele voltar. E servir a Deus não é uma tarefa fácil, porém é algo indispensável na vida de qualquer discípulo que se dispõe a segui-lo. Amados, não há nada melhor do que ter o prazer de servir ao Senhor. Não há nada melhor do que poder estar na casa de Deus, de que poder saber que você é chamado por Ele, saber que Ele te deu dons específicos para que você pudesse servir aos seus irmãos. Não há nada melhor do que isso. Situações do dia a dia, muitas das vezes vêm para tentar apagar a nossa luz. Quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, o que nós mais queremos é poder servi-lo. E nesse momento Ele nos preenche com a luz dEle, Ele nos coloca nas nossas mãos a luz dEle. E durante toda a nossa caminhada, vai aparecer situações querendo apagar a luz de Deus na nossa vida. Situações que vai querer nos deixar despreparados para o nosso encontro com Ele. Muitos de nós estamos servindo a Deus com a nossa luminária apagada e com a túnica arrastando no chão. Ou seja, muitos de nós não estamos preparados. Muitos de nós estamos na presença de Deus, fazendo as coisas de qualquer maneira e achando que está tudo bem. Muitos de nós viemos para a casa do Senhor e não temos qualquer reverência. Muitos de nós pegamos algo para fazer e não concluímos. E isso segue na nossa vida lá fora. Quantas vezes você fez um planejamento e não conseguiu concluir? Quantas vezes você falou que ia ler um livro e não conseguiu terminar? Quantas vezes você falou assim, eu vou fazer um curso, e no meio do curso você desistiu? Então isso é algo que vem conosco. Quantas vezes na presença do Senhor você veio aqui na frente, você chorou, você disse que ia mudar, você disse que iria servi-lo e passou uma semana e isso não aconteceu. A psicologia vai dizer que aquilo que nós ouvimos, se nós não praticarmos em 3 dias, vai passar e a gente não vai fazer mais. Ou seja, aquilo que Deus colocar no teu coração, ou aquilo que você tomar como propósito para a sua vida, como decisão para a sua vida, se você não fizer em 3 dias, você não fará mais.
E isso tem acontecido conosco. A luminária acesa, ela representa a própria palavra de Deus. Lá em Salmo 119, no versículo 105, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz é um sinal visível da vida daquele que serve a Deus. A túnica, ela servia para dar proteção ao corpo. Hoje, nós somos revestidos não mais por túnicas, mas pelo sangue de Jesus. Então, se pudéssemos trazer esse contexto para os dias de hoje, uma das coisas que nós precisamos ter na nossa vida é o sangue de Jesus, que é derramado quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, e a palavra dEle, que é a luz para os nossos caminhos. Muitos hoje procuram a Deus para serem servidos e não para servir. O nosso conceito de culto ao longo dos anos mudou muito. Porque, na verdade, muitas vezes hoje nós saímos da nossa casa e viemos para a igreja esperando receber algo de Deus, querendo que Deus faça algo por nós. Geralmente a gente fala assim: eu já vou na igreja porque eu estou precisando de uma oração. E isso não é errado. Mas o verdadeiro culto é aquele quando a gente sai da nossa casa e fala assim: eu vou na igreja para adorar ao Senhor. Eu vou para servi-lo com a minha adoração, com as minhas palavras, com o meu testemunho. E hoje em dia isso virou uma coisa tão banal, porque o culto ele perdeu a sua identidade. Hoje a gente vê tantas linhagens de cultos diferentes e poucas delas exaltam realmente a Cristo. O motivo principal, central da igreja é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. E às vezes nós viemos para a casa de Deus esperando que Ele venha nos servir e não viemos com a intenção de servi-lo. Por exemplo, hoje você entrou aqui e você já parou para olhar para o irmão que está do seu lado? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Você já perguntou a ele se ele está precisando de alguma coisa? Às vezes ele está aqui, está precisando de um copo d'água, está impossibilitado de descer lá embaixo. Você já perguntou a ele nesta noite se ele precisa de uma água, se ele precisa de alguma coisa? Às vezes virou rotina, amados. A gente chega no culto, senta na nossa cadeira, levanta as nossas mãos, adora o Senhor, ouve a palavra, vai para casa. Mas não tem nenhum sinal de servir na nossa vida. A gente vem somente para receber. E ainda reclama se o irmão não nos cumprimentar. Então esse contexto de culto do século 21 mudou muito. Porque eu tenho certeza que lá, antigamente, lá em Atos, na igreja que a gente lê lá em Atos, não era assim. As pessoas elas iam porque elas queriam adorar ao Senhor. E essa tem que ser a nossa motivação quando a gente sai da nossa casa. O texto de 1 Pedro 4:10 vai dizer o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu quero te dar um comunicado nesta noite. Deus te trouxe aqui para que você possa servir ao teu irmão, para que você possa servir a Ele. A palavra fala que quando nós fazemos algo por alguém, é como se nós estivéssemos fazendo pelo próprio Deus. Então foi por isso que Deus te trouxe aqui, para você servir ao irmão que está do seu lado. O maior problema dos dias atuais é a falta de tempo para Deus. O pastor tem falado muito disso esses dias, e era uma coisa que Deus estava ministrando no meu coração, que nós hoje vivemos a crise da prioridade. Nós temos tempo para fazer tudo, mas não temos tempo para fazer as coisas de Deus. A gente sempre tem uma desculpa para Deus. Poucos querem pagar o preço. Aliás, eu acho que essa frase, pagar o preço, para quem ama servir, não é pagar preço, é um prazer. Imagina nós, pecadores, erramos todos os dias, falhamos todas as horas, fazemos coisas que não deveríamos, vivemos dizendo para Deus que vamos melhorar e não melhoramos, e mesmo assim Ele escolheu a você, escolheu a mim para que pudéssemos servir a Ele. Qual outra pessoa faria isso, querido? No nosso emprego aqui na terra, se a gente fizer alguma coisa errada,
a gente é mandado embora. O reino de Deus é o único lugar que você, às vezes, erra, você peca, você falha, mas Deus continua querendo te usar. E isso para nós não é um pagar de preço, isso é um prazer. Porque mesmo eu tendo todos os meus defeitos, Ele ainda quer usar a minha vida. E isso não é pagar preço, isso é um privilégio. Você ser escolhida pelo dono de todas as coisas, por aquele que criou todas as coisas para servi-lo. E Deus, Ele é aquele que não deve nada para ninguém. Aqui no mundo a gente vai se decepcionar com muitas coisas. No nosso trabalho nós vamos nos decepcionar. Na nossa escola, até na própria igreja nós vamos nos decepcionar. Mas se nós servimos a Ele, Ele nunca vai nos decepcionar, amados. Vivemos em um tempo onde as pessoas desistem muito fácil das coisas de Deus. E esses dias eu estava falando com o Senhor. Falei assim, Deus, o que está acontecendo? Por que as pessoas têm desistido tão fácil das tuas coisas? A gente entra na igreja e a gente sai e a gente vê que muitos, por causa de um motivo tão pequeno, têm abandonado o Senhor. Por causa, às vezes, de uma palavra, por causa, às vezes, de a falta de uma oportunidade, não sabem esperar o momento certo, têm abandonado o Senhor. E eu fiquei me questionando, Senhor, o que está acontecendo nesses dias? A gente precisa tanto de pessoas na casa de Deus para servir ao Senhor, e tantos têm abandonado por motivos tão pequenos. Eu costumo falar, toda vez que eu estou ministrando louvor, eu sempre falo que é a última vez que eu vou fazer. Sempre. E isso já faz 6 anos que eu falo, que é a última vez que eu vou ministrar o louvor. Porque quando a gente se dispõe a fazer as coisas de Deus, a gente se depara com as nossas limitações. Quando eu estou no louvor, eu falo com o Senhor assim, Senhor, tu é muito doido me colocar para ministrar louvor, porque eu não sei cantar. A minha voz não é a melhor. Eu não sei falar as palavras corretas. Eu vou desistir. Essa é a última vez que eu vou ministrar o louvor. E Deus sempre vira para mim e fala, mas eu escolhi desse jeito. E há 6 anos eu fico nesse vai e vem com Deus. Ainda não desisti e não vou desistir. Às vezes a gente não dá valor às coisas que Deus coloca na nossa mão, querido. Quando eu comecei na casa de Deus, a participar das coisas, a servir a Deus, meu primeiro ministério foi o louvor. E eu lembro que na época eu comecei nos ensaios, não era aqui, foi uma outra igreja que eu me converti. E na época só tinha uma caixa de som e 2 microfones. Um era do ministro e o outro dividia para 4 backs. Então a gente colocava o microfone no meio e ficava aquele monte de mulher em volta do microfone e uma caixa de som, não saía nada. Mas era uma alegria tão grande estar ali, porque a gente sabia que era uma oportunidade dada pelo Senhor. Então não importava nem se tinha ou se não tinha microfone, era um teclado só, que às vezes não funcionava. Né? Ninguém ali sabia muito bem como louvar, uma igreja que estava começando. E eu lembro que uma vez eu cheguei no culto, eu nunca tinha pegado nem no microfone, porque só tinha um microfone. E uma vez eu cheguei e o pastor virou para mim e falou assim, hoje você vai ministrar o louvor. E eu falei assim, está ficando doido, porque eu não sei nem cantar e vou ministrar o louvor. O que eu faço, pastor? Aí ele virou para mim e falou assim, nada demais, não, é simples. Você pega o microfone, cumprimenta a paz do Senhor e faz uma oração e a gente canta o louvor. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer. E aquela oportunidade para mim foi tão valiosa, com coisas tão simples. E hoje Deus tem dado tantas oportunidades, colocado na nossa mão o melhor som, os melhores instrumentos. Estamos numa igreja que tem um ar-condicionado, que tem bancos para a gente poder sentar, que tem toda a condição e a gente não dá valor às coisas que Deus coloca nas nossas mãos. A gente despreza as coisas de Deus todas as vezes que Ele pede para a gente fazer algo que a gente não faz. A desculpa é a maior arma daquele que não se interessa. Se tem uma coisa péssima na vida de uma pessoa, principalmente que serve a Deus, querido, é desculpa.
Porque a gente pode até dar desculpa para os homens, mas jamais daremos desculpa para Deus. Em Eclesiastes 9:10 fala o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então a hora de aproveitar as oportunidades de Deus é agora. Porque depois que passar, não adianta reclamar, porque Deus nos dá oportunidades para servi-lo todos os dias. Entrando um pouco no texto que nós lemos, esse versículo faz parte de um contexto que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque lá no capítulo 12, no capítulo 11, Jesus também começa falando sobre isso. O texto começa com uma discussão de Jesus com os fariseus. Os fariseus eram os homens religiosos, era um grupo religioso da época, que eram famosos por serem considerados homens santos, que serviam com toda a dignidade, homens que estavam ali empenhados para fazer a obra de Deus, porém, um dos mais criticados por Jesus. Devia ser o contrário, né? Porque eles estavam ali servindo a Deus. E foi o grupo mais criticado por Jesus. E isso nos faz pensar como tem sido a nossa atitude diante de Jesus. Será que nosso modo de servir a Deus tem sido verdadeiro? O discurso que Jesus atribuiu aos fariseus, ele vai relatar 4 pecados principais que tornam toda a aparência de devoção e o serviço dos fariseus inúteis aos olhos de Deus. E esses 4 fatores são a hipocrisia, a ambição, a influência nociva e a devoção fingida. E é sobre esses 4 fatores que nós vamos falar essa noite. Dentro do nosso modo de servir, nós temos servido a Deus como filhos ou como um grupo de religiosos que prefere jogar um jugo na vida dos outros e não faz nada daquilo que fala. Um dos grandes perigos de alguém que se diz cristão é dizer uma coisa e fazer outra. A credibilidade é algo que é difícil de conquistar, mas que pode ser perdida facilmente. Querido, você não ganha credibilidade de um dia para a noite, mas você perde ela em segundos da sua vida. Basta apenas uma atitude mal feita para ninguém acreditar mais naquilo que você vai fazer. Credibilidade é uma coisa que nós perdemos todos os dias, porque todos os dias nós erramos. Todos os dias nós falamos algo com alguém e fazemos outra coisa completamente diferente. E não tem coisa pior que um cristão sem crédito. É a mesma coisa na praça da cidade. Imagina você chegar numa loja para comprar algo para você, para sua família, e o lojista virar para você e falar assim: infelizmente eu não tenho como te vender, porque você não tem crédito aqui na minha loja. A mesma coisa acontece no reino de Deus. Não tem coisa pior do que um crente sem crédito. Tudo que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Amados, a nossa palavra vale muito mais, a nossa atitude vale muito mais que a nossa palavra. Não adianta falarmos uma coisa e fazermos outra. Se a própria igreja não pode confiar em você, como confiarão os de fora? Em Mateus 5,37 diz o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. O nosso servir deve ser acompanhado de um testemunho verdadeiro. Ou seja, no nosso servir a Deus, não tem como queremos transparecer ser alguém que não somos. Os fariseus queriam transparecer algo que eles não eram, e por isso que eles foram criticados por Jesus. Eles queriam ficar lá nas sinagogas em pé, orando e fazendo as coisas para que as pessoas passassem e olhassem eles fazendo, mas fora dali eles não faziam nada daquilo.
E quantas das vezes nós viemos para a igreja e é bonito a gente levantar a mão para adorar, é bonito a gente se ajoelhar, mas se não for de coração, querido, você está perdendo o seu tempo. Se nós fizermos as coisas para os homens ver, que recompensa nós teremos do Senhor. Deus age através de nós e apesar de nós. Amados, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer umas visitas lá na Vargem Linda, eu vou. E sempre que eu vou na Vargem Linda fazer visitas, eu volto meio deprê, meio em crise. Porque você começa a olhar a situação daquelas pessoas. Eu há pouco tempo estive lá, e quando eu voltei, eu vim olhando cada casinha, cada lugar, e eu falava com Deus o seguinte, eu falei assim: Senhor, se o Senhor não fizer, quem sou eu, Deus? Porque, amados, quando nós realmente servimos a Deus, Ele nos mostra quem nós somos, e isso nos faz confiar mais ainda nele, porque nós vamos perceber que não é possível fazer nada por nós mesmos, mas tudo que nós fazemos é pela misericórdia dele. Ele pode muito bem nos usar, mas se a gente não quiser fazer, ele vai agir, vai continuar sendo Deus independente de nós. Aliás, Deus nem precisava de nós. Ele poderia muito bem fazer as coisas sozinho, mas ele decidiu confiar em nós, e mesmo assim, às vezes, nós quebramos essa confiança. Quantas das vezes Deus pediu para fazer algo e você não fez? Quantas das vezes Deus pediu para que a gente fizesse algo e nós não fizemos? Eu acho que isso nunca aconteceu com ninguém, né? Uma das outras coisas que Jesus ele critica na vida dos fariseus é a ambição. E a ambição é um mal que nasceu no jardim do Éden. Adão e Eva estavam lá muito bem, vivendo muito bem, até que a serpente apareceu e deu outra cara ao fruto. Porque eu creio que eles passavam em frente àquela árvore todos os dias, mas no dia que a serpente apareceu, o fruto ficou agradável, porque a serpente começou a dizer a eles que aquele fruto daria poder, eles seriam como Deus, eles seriam iguais a Deus. Amados, tem uma frase que nós ouvimos muito hoje em dia, que diz que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, e é verdade. É quando a gente dá poder para uma pessoa que a gente vai ver se o grau dela de humildade ou o grau dela de soberba. Por muitas vezes nós queremos tomar o lugar que pertence a Deus. Esquecemos quem nós somos e queremos tomar o lugar de Deus. Muitos querem ser igual ao Jesus divino e poucos querem ser como Jesus humano. Amados, seria muito fácil chegar aqui na igreja, fazer uma oração, daquelas oração forte, algumas pessoas falam por aí, que para mim, sinceramente, eu não acredito que tenha oração forte e oração fraca, mas seria muito fácil. Tem muitos pregadores que nós vemos hoje em dia que chegam para as pessoas e oram, e o prazer dele é fazer milhares de pessoas caírem pelo chão no poder de Deus. Querem ser como Deus divino, como Jesus divino, ter o poder. Eu já vi, a gente na nossa caminhada, a gente ouve cada coisa. Eu já conheci uma pessoa, uma certa vez eu estava num lugar e essa pessoa chegou meio chateada. E eu virei para ela e falei assim: fulano, mas o que aconteceu com você? E ele virou para mim e falou assim: eu estou muito chateado, porque uma pessoa, ela se voltou contra mim, mas ela não me conhece. Eu já coloquei uma pessoa na cama por oração e eu vou colocar ela também. E eu só vou deixar com que ela volte a andar depois que eu for orar, para ela reconhecer quem é o Deus que está na minha vida. E eu olhei para essa pessoa e falei assim: eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Que poder é esse que as pessoas querem ter, que querem tomar o lugar de Deus? Quantas das vezes a gente vai orar, alguém faz algo por nós, faz alguma maldade ou algo que nos chateia, a gente vai orar pela pessoa e fala assim: Deus, passa essa pessoa no chapisco. Você gostaria que Deus te passasse no chapisco? Quem somos nós para falar o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer? Ele é Deus. Nós somos servos. Estamos aqui para servi-lo e para cumprir a vontade dele. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos manifestar o reino dele no nosso meio.
E hoje em dia o poder tem subido na cabeça de muitos. A busca por poder faz muitas pessoas servirem a Deus por interesse. Quantas pessoas estão servindo a Deus, não aqui na igreja, mas no contexto assim, mundial? Quantas pessoas estão servindo a Deus por causa de um cargo, por causa de um título? A gente geralmente bate no peito quando alguém pergunta alguma coisa. O que você faz na igreja? E a gente abre a voz e fala assim: eu sou ministro de louvor, eu sou coordenadora da oração, eu sou da intercessão, eu faço parte da libertação, eu sou o pregador da palavra. Queridos, nós não somos nada, Ele é quem é. Quantas das vezes nós queremos tomar o lugar de Deus? No reino de Deus sempre tem lugar para mais um. Eu quero te dizer essa noite que você não é exclusividade. Você não é a última Coca-Cola no deserto, querido. Às vezes nós estamos na casa de Deus e nós achamos que ninguém será capaz de fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Mas dá uma vacilada só para você ver se Deus não levanta outro para fazer. Às vezes nós estamos na casa de Deus, a gente vê o versículo onde Jesus fala aqui para os discípulos, né, que eles fariam obras maiores. Mas é uma coisa que a gente não fala mais no nosso dia. Porque a gente não quer que o nosso discípulo faça obras maiores que a nossa, porque a gente não quer que ele tome o nosso lugar na igreja. A gente não quer que ele cresça para não tomar a nossa posição. Porque nós tomamos posse de um título e não queremos ver as pessoas crescerem para não tomar o nosso lugar. Isso não acontece no nosso meio, não. Geralmente, amados, aquele que não quer ver você crescer é o que mais vai te atrapalhar. Porque geralmente quem não quer fazer nada, além de não fazer, atrapalha o outro. Se pelo menos a nossa caminhada pode acontecer da gente tomar a decisão e falar assim: não, Senhor, eu não quero fazer nada. Você tem todo o direito de fazer isso. Na caminhada de Jesus, a gente via algumas pessoas que se destacavam, mas tinha a multidão que só queria seguir e ver os milagres. Então nós temos todo o direito de falar com Jesus: não, eu não quero servi-lo, eu quero somente curtir a atmosfera espiritual. Mas essas pessoas que não querem fazer nada, se pelo menos elas não ficassem no canto, não atrapalhassem os outros, estava bom. Mas o pior é que quem não quer fazer, além de não fazer, atrapalha quem quer fazer. Né? Tem um ditado que fala que muito ajuda quem não atrapalha. E é verdade, mas no reino de Deus é a mesma coisa. Muito ajuda quem não atrapalha. Nós falamos no início, no versículo, fala de manter a sua luminária acesa. A luminária acesa, queridos, também vai distinguir a nossa visão. Tem muita gente que olha para a igreja e fala que a igreja está vazia porque está vivendo no escuro. Porque se estivesse na luz, olharia para a igreja e falaria que a igreja está cheia, porque pelos olhos da fé eu vejo 3.000 pessoas aqui dentro. Como que vai caber eu não sei, mas eu vejo. O discípulo será o espelho do seu discipulador. Que tipo de influência temos transmitido? Os fariseus, eles eram homens de influência, mas a influência que eles transmitiam não era uma influência boa, era uma influência nociva aos homens. Em Mateus 5,16 diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O verdadeiro cristão é reconhecido não quando está em público, mas quando está sozinho. Às vezes a gente acha que as pessoas vão nos reconhecer quando nós estamos na igreja, mas nós seremos reconhecidos quando nós estamos lá fora, no nosso local de trabalho. Querido, as pessoas têm olhado para você, as pessoas têm olhado para as suas atitudes, para a sua conversa, para o seu linguajar, para o seu modo de vestir, para o seu modo de se comportar. As pessoas têm olhado você e qual é a referência que nós temos sido para as pessoas. O que nós temos passado
para o mundo que está aí fora. Quantas das vezes nós entramos por aquelas portas e nos transformamos? A verdade é que a transformação ela tem que ser ao contrário, ela tem que acontecer quando a gente sai, não quando a gente entra. Porque a gente entra para ouvir a palavra de Deus e temos que ser transformados para sair e mudar o mundo. Mas agora tem acontecido o inverso, a gente se transforma para entrar na igreja e destransforma para sair lá fora. O seu quarto revela mais de você do que o seu convívio na igreja. Tem coisas que nós vamos passar para o nosso pastor, para os nossos líderes. Mas Jesus, Ele é aquele que está conosco nos momentos que ninguém está. E muitas das vezes nós achamos muito bom falar, Jesus está comigo 24 horas. Isso deveria nos assustar, porque se Ele está conosco 24 horas, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo de errado e o que nós temos feito para mudar. A verdadeira adoração não está nas mãos levantadas, mas sim nas mãos estendidas para servir. Os fariseus, uma das críticas que Jesus fez aos fariseus, é porque eles tinham ótimas palavras de adoração, mas não tinha nenhum compromisso com o verdadeiro servir a Deus. Eu costumo falar que seria muito bom poder vir na igreja, todo domingo, toda quarta, sem ter compromisso nenhum, cantar 3 louvores, ouvir uma palavra e ir embora para casa. Mas não é para ser assim que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para 1h30 de culto, e nem para 1 hora de reunião de célula. Jesus nos chamou para 24 horas na presença dEle, servindo a Ele com alegria. Eu costumo falar, amados, quem me conhece há mais tempo sabe disso, que eu acho que quando eu tenho uma teoria assim meia pessoal. Eu digo que quando eu me converti naquele momento, há 6 anos atrás, que eu levantei a minha mão, eu falo que Deus ele derramou uma unção meio diferente na minha vida. Eu falo que parece que eu tenho uma formiga que anda em mim, que eu não consigo ficar parada de jeito nenhum. Eu às vezes saio de casa, quando eu não estou escalada para nada na igreja, eu saio de casa falando assim, Senhor, eu já vou para a igreja, mas eu vou só para te adorar, para ouvir a tua voz. Mas eu chego naquela porta ali, amados, eu fico de olho numa coisa e na outra, está precisando disso, está precisando daquilo. Eu sento ali, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a palavra, eu estou de olho no microfone que está acabando a bateria, e às vezes eu faço assim, não, o microfone está acabando a bateria. Eu estou de olho em alguma coisa que está acontecendo, precisa pegar uma coisa, precisa pegar outra, eu não consigo me desligar de jeito nenhum. E às vezes eu falo assim, não, eu vou só para adorar, mas eu não consigo me desligar. E eu sempre foi assim. Eu falo que é uma formiguinha que morde. E às vezes eu levanto, eu lembro de alguma coisa, eu vou lá atrás, resolvo e volto aqui na frente. Porque, para mim, a vida não tem sentido nenhum se não for para servir a Deus. Eu me sinto incomodada de sentar numa cadeira e ficar esperando as coisas acontecerem na minha vida, porque enquanto eu sirvo, aí é que as coisas acontecem. Enquanto a gente está em movimento, aí é que as coisas acontecem na nossa vida. Temos vivido num mundo que a gente está muito distraído para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Às vezes, a pessoa que está do nosso lado está precisando de um abraço e a gente é incapaz de dar um abraço, de perguntar alguma coisa. Amados, eu estou aqui nessa noite, não sou a melhor pessoa do mundo, talvez seja a pior desse lugar, mas, queridos, a gente tem que buscar servir a Deus, adorar ao Senhor de uma forma verdadeira. O livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 8, diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração a Deus é o resultado de uma vida de entregas a Ele. Deus não recebe o que as mãos entregam antes de teu coração. Salmo 100, 2, tem um versículo que é até um louvor que fala: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. A adoração e o serviço andam juntos. A adoração não é apenas 20 minutos durante o culto, mas sim um estilo de vida, de relacionamento com Deus de uma forma particular. Do que adiantaria chegarmos no culto,
levantamos a nossa mão para o céu para adorar, se não conseguimos levantar a nossa mão para o lado para abraçar o nosso irmão. O texto de 1 João 4:20 vai dizer que se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Servir é um ato de amor. Só serve a Deus aquele que realmente ama Ele. Aquele que realmente reconhece da onde Ele te tirou. E eu quero dizer para todos vocês que estão aqui essa noite, que no reino de Deus tem espaço para todos nós. Tem um lugar reservado para você. Talvez algum dia nós deixamos o nosso lugar e saímos. Talvez nós estamos chegando agora e eu quero dizer, há um lugar preparado para você no reino de Deus. E eu quero terminar fazendo 2 perguntas. Como está a nossa luminária? Como está a nossa túnica? Será que nós estamos preparados para servir a Deus? Será que se o dia de nos encontrarmos com o Senhor chegasse hoje, será que Ele nos encontraria preparados? Efésios 5:14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Como temos nos apresentado diante de Deus? Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero, antes de estar orando, eu quero terminar com uma frase que eu li hoje na internet e que diz o seguinte: chegou o tempo de parar de dizer ai de mim e começar a dizer eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Chegou o tempo de parar de dar desculpas para Deus e se posicionar. Queridos, é tempo de posicionamento. Às vezes nessa noite você pode virar e falar assim, mas não tem nada para mim fazer. Se você falar isso, amados, eu vou ficar meio que indignada. Porque o que mais tem no reino de Deus é coisa para você fazer. Às vezes você pode virar e falar assim, eu tenho um chamado, eu queria ser missionário. Se você falar que quer ser missionário, a primeira coisa que eu vou fazer com você é te levar lá para Vargelinda, para você fazer um prático de missões lá, que a gente está precisando. Se você falar que você tem um chamado para servir a Deus no louvor, eu quero dizer que as vagas estão abertas, nós precisamos de você. Se você falar que gostaria de servir a Deus, que você tem vocação para oração, eu quero te dizer que a tia Eunice ficaria muito feliz se você chegasse para ela e falasse com ela que você gostaria de entrar no ministério. Se você tem qualquer um desses chamados para servir a Deus, eu tenho certeza que se você se colocar diante dele nesta noite, por mais difícil que seja, querido, Deus, Ele vai ficar muito contente com a sua atitude. No livro de João 12:26 diz que quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Fecha os teus olhos nessa noite. Qual é a posição que nós precisamos tomar nesse dia? Olha para dentro de você. Vamos olhar para dentro de nós essa noite. Será que a nossa luz está acesa? Será que as nossas vestes estão arrumadas, preparadas para o serviço e preparadas para receber o Senhor na nossa vida? Como está a sua vida, querido? Eu quero dizer que não há mais tempo a perder. Até quando nós vamos deixar para amanhã para tomar uma posição diante de Deus? Até quando nós vamos dar desculpas para o Senhor, dizendo que não é a minha vez? Querido, é a sua vez, é a sua hora. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem coisas lindas para você no reino dEle.
E não tem como fazer parte do reino de Deus sem aprender essa palavrinha tão pequenininha que se chama servir. Servir a Deus, servir aos meus irmãos. Coloque seu coração diante de Deus nesta hora. Vamos estar louvando o Senhor. Diga a Ele, mais de ti. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Aleluia, Senhor. Nós queremos mais de ti nesta noite. Você pode declarar esta noite mais de ti. E menos de mim. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que o Senhor cresça nessa noite. Cresça sobre nós, Senhor. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Que Ele cresça. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor coloque em nós o desejo de estar à tua presença, Senhor. O desejo de te servir. Oh Deus, o desejo de te entregar tudo que nós somos e tudo que nós temos. Oh Deus, que possamos entender o grande privilégio que o Senhor nos deu. Oh Deus, porque o Senhor não precisaria de nós, o Senhor não precisa de nós. Somos nós que precisamos do Senhor. Mas mesmo assim, mesmo com as nossas falhas, as nossas limitações, dificuldades, o Senhor nos escolheu para um propósito. Oh Deus, desperta em nós o desejo de servir uns aos outros. Desperta em nós, Senhor, a vontade, oh Deus, de anunciar a Tua palavra, meu Pai. Oh Deus, de te testemunhar as Tuas maravilhas. Oh Deus, que não venhamos a ser crentes de final de semana, de culto, mas que possamos servir ao Senhor no nosso trabalho, na escola, na nossa família, na nossa casa, Senhor. Oh Deus, transforma o nosso coração, a nossa mente, muda a nossa mente, que possamos entender, Pai, que servir ao Senhor é muito mais que uma simples atitude, Pai, mas servir ao Senhor é uma entrega. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Jesus. O trabalho das nossas mãos, nós queremos entregar a Ti, nós queremos consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos e vamos fazer, Senhor. Abençoa, Deus, os Teus filhos nesta noite. Aqueles que se sentem incapacitados de servir, Pai, dê força e vigor. Aqueles, Pai, que um dia estiveram na Tua presença e que saíram, Pai, oh Deus, traga-os de volta, fortaleça, porque
porque o teu chamado não morre, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade. E louvamos ao teu nome por tudo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Tu és o Deus da nossa vida. E a ti nós rendemos louvor, adoração e glória. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor nessa noite? Amém. Ainda de pé, nós já vamos encerrar. Só quero lembrar que domingo que vem nós estamos entregando o nosso quilo de alimento não perecível. Desde o mês passado nós estamos preparando 4 cestas básicas para nós auxiliarmos algumas famílias. Então você que não trouxe domingo agora passado, você pode estar trazendo 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa estar auxiliando essas famílias que a igreja tem procurado ajudar na medida do possível. Domingo que vem, 9 horas da manhã, nós temos a escola de discípulos. Às 7 horas nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, vamos encerrar esse culto de quarta-feira, da graça do Senhor, de oração. Pai amado, nós estamos debaixo desse mover, Senhor, dos 21 dias de oração e jejum pela vida do Caio. Senhor, nós estamos também, Senhor, pelo arrependimento desta igreja. Pai amado, que venhamos nos encontrar como uma igreja, Senhor, comprometida, uma igreja amadurecida em Ti. Senhor, nós nesses dias também estamos, Senhor, orando pela nossa cidade, para que o Senhor tenha misericórdia dessa terra, Senhor, para que o Senhor venha nos usar como igreja, para salvarmos a vida desse lugar, Senhor. Nós te pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, a Tua graça esteja sobre nós. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo do Teu poder e debaixo do Teu amor, Senhor. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que o amor de Cristo Jesus revelado na cruz do Calvário, o poder e a unção do Espírito Santo seja sobre nós, a noiva de Cristo, para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.